paz do Senhor Jesus. Nós viemos aqui mais uma vez nessa noite convidar os irmãos para cultuar, bendizer, exaltar o nome do Senhor. Hoje é culto de doutrina, hoje é culto de aprender com o Senhor mais uma vez nesse lugar. E assim então nós queremos convidar você que está aí na sua casa, você que está aí no seu sofá agora, a chamar todos os seus familiares e assim então participar desse culto ao Senhor nessa noite e também aprender com Ele, com a sua palavra. Amém? Quero lhe convidar nessa hora para fazer uma oração em nome de Jesus. Curva a sua cabeça nessa hora, pega na mão de quem está aí do seu lado, vamos orar. Te louvamos, Senhor, nesse momento, te agradecemos, Pai, por essa oportunidade, e nessa hora nós queremos te dizer, Pai amado, que o Senhor é a razão maior da nossa vida. Nós queremos nessa hora, Senhor, declarar que não temos outro Deus a não ser o Senhor a quem confiar. Por isso, Senhor, nós queremos te cultuar nessa hora. Por isso nós queremos engrandecer o teu nome através dos louvores, Pai. Fica conosco, Espírito Santo, nessa noite. Nos revela a tua palavra, meu Deus, edifica o teu povo nesse lugar, Pai. No nome de Jesus, que as nossas vidas nessa noite sejam transformadas pelo poder que há na tua palavra. Deus, nos abençoa nesse lugar, pois é assim que nós te oramos, Senhor. É assim que nós te agradecemos, no nome de Jesus. Aleluia. Nessa oportunidade nós vamos cultuar ao Senhor com louvores também. E você que está aí na sua casa também é convidado para adorar o nome do Senhor, bendizê-lo, exaltá-lo com todas as suas forças. E assim então nós prestamos um culto mais uma vez ao Senhor de forma que o agrade. Amém? Estou aqui com parte do Ministério Moriá no dia de hoje e já quero convidar os irmãos para ministrarem louvores nessa noite no nome de Jesus. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir.
você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu nova chance. Eu vou recomeçar, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, teu amor me chama, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, teu amor me chama. Eu dependo desse amor, o teu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Eu confio nesse amor, o teu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, teu amor me chama. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é culto de doutrina, irmãos. Hoje é culto de aprendermos mais com o Senhor na sua palavra. E eu quero lhe convidar para nessa noite darmos continuidade ao nosso ensino que nós estamos tendo todas as quintas-feiras. Nós estamos debaixo de uma palavra revelada sobre a nossa vida nas quintas-feiras de doutrina. O tema é organizar para prosperar. Nós precisamos organizar as áreas da nossa vida em todos os sentidos, irmãos, para que a gente possa assim então prosperar em tudo aquilo que a gente for fazer, tanto no reino de Deus como também na nossa vida pessoal. Para isso, nós estamos nas nossas quintas-feiras de doutrina ministrando sobre esse tema. E nós já vemos aqui em algumas terças-feiras ou quintas-feiras, a gente já está vindo já ministrando sobre essa organização para que a gente venha ter esse momento de prosperar nas nossas áreas. E hoje não quero fazer diferente, quero dar continuidade àquilo que a gente já tem feito alguns dias atrás. Eu quero que você abra a sua Bíblia na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo de número 3. Primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo de número 3. É o texto que nós temos para dividir com os irmãos neste culto de doutrina de hoje. O texto diz o seguinte: 1 Coríntios capítulo 3, verso 1, diz assim a palavra do Senhor: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podieis, e nem tampouco ainda agora podeis,
porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Aleluia. É um texto em que certamente você já pode ter lido. A carta de Paulo aos Coríntios é uma carta que nós aprendemos muito. É uma leitura bíblica muito rica, de muitos ensinamentos. E eu quero extrair mais uma vez desse texto algo que vai nos dar um norte na vida, algo que vai nos dar um direcionamento para os nossos dias agora atuais. E como eu já vinha falando, nós estamos falando sobre organizar para prosperar. E eu comecei a falar alguns dias atrás sobre organizar a vida espiritual. Hoje já é a 4ª semana e eu quero falar sobre, mais uma vez, sobre organizar a vida espiritual nesse 4º momento agora. Porque eu entendo que a nossa vida espiritual, ela é muito ampla. Ela abraça vários níveis. E assim então a gente entende que para se organizar a vida espiritual, irmãos, nós precisamos meditar muito, nós precisamos se desgastar nas Sagradas Escrituras e assim então compreendermos em uma dimensão maior tudo aquilo que Deus espera da nossa vida. Portanto, hoje nós queremos falar pela 4ª vez sobre organização da vida espiritual. Paulo expressa uma preocupação nessa hora. Na hora que ele escreve o capítulo de número 3 da carta que ele escreve aos Coríntios, Paulo ele vai expressar uma preocupação, e essa preocupação vai de encontro ao comportamento dos irmãos que estão ali na igreja lá em Corinto. E ele percebe nessa hora a ausência do crescimento espiritual na vida dos irmãos. Pelo comportamento, pela sua maneira de se expressar, de tratar sobre os assuntos, da forma que ele se comporta no seu cotidiano. Paulo percebe isso tudo. Então Paulo fica com uma certa preocupação sobre isso e decide falar sobre esse assunto de crescimento espiritual. Por que Paulo faz isso? Porque Paulo julga isso ser muito importante para a nossa caminhada cristã, julga ser muito importante para tudo aquilo que diz respeito à nossa vida espiritual. Porque se queremos prosperar, irmãos, se nós queremos organizar as coisas para que a gente possa prosperar na vida, isso tudo parte de uma vida espiritual organizada. Uma vida espiritual organizada, irmãos, ela abre o leque, ela abre o caminho para que outras áreas da nossa vida venham ser trabalhadas, e assim então a gente tome um novo rumo, um novo norte para tudo aquilo que a gente precisa entender acerca de organização espiritual. Portanto, nessa noite, Paulo tem essa preocupação. Ele olha para os irmãos e o comportamento de Corinto, e ele resolve então falar algumas coisas que ajudem nesse processo de crescimento espiritual. Ele então julga que é hora e é tempo de se falar algumas coisas para Corinto, para que Corinto então cresça nessa questão espiritual que se diz respeito à igreja do Senhor. Portanto, eu quero nessa noite com os irmãos entender algumas coisas que Paulo deixa claro nesse texto, e assim então a gente partir desse ponto para que a gente venha esquadrinhar a nossa vida, fazer uma introspecção, olhar para dentro de nós, e assim então começar a colocar algumas coisas que estão fora do lugar, no lugar mais uma vez em nossas vidas. O primeiro momento que eu quero lhe convidar nesse texto, deixa a sua Bíblia aberta aí. O primeiro momento que eu quero lhe convidar nesse texto é no verso 1 e 2. Acompanhe comigo, diz o seguinte: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei,
e não com manjar, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis. Primeira preocupação de Paulo, ou esse primeiro momento, Paulo, ele vai falar sobre algumas coisas. E o desejo de Paulo nessa hora, quero que você entenda isso comigo nessa noite. O desejo de Paulo nessa hora é de ajudar na organização espiritual dos irmãos. E se isso é verdade, ele menciona e destaca algumas coisas aqui nesses dois versículos que nós lemos. Em primeiro lugar, Paulo vai falar da importância da evolução espiritual no que diz respeito a crescimento. E nessa hora, quando eu falo crescimento, eu não estou falando de estatura. Eu estou falando do tanto que a gente conhece Deus. Se isso está numa crescente, conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, que nos traz mudança de vida, que nos traz uma estrutura espiritual, ou se nós paramos e ficamos perdidos no tempo por conta de uma ausência da busca das Sagradas Escrituras no que diz respeito ao que Deus é para a nossa vida. Em primeiro lugar, ele vai falar dessa importância da evolução espiritual. Ele diz assim no verso 1: e eu, irmãos, não pude falar com os irmãos como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Olha o que ele está falando. Vocês pararam no tempo. A igreja cresceu, ou a igreja já tem alguns dias, e talvez ela tenha tomado algumas proporções, mas o comportamento de vocês é como se fossem ainda meninos, crianças, um comportamento infantil. E quando ele fala isso, ele está falando para os adultos da igreja. Quando ele está falando isso, ele está falando para o corpo da igreja, que anda, que fala, que se mexe. Está falando para as pessoas que congregam. E nessa hora Paulo está dizendo que vocês pararam no tempo. Vocês pararam de buscar, vocês pararam de crescer, e então vocês pararam nesse processo da evolução espiritual. Vocês não evoluíram. E Paulo está dizendo que isso é muito importante. Ele diz em segundo lugar sobre uma dificuldade que ele tem de falar assuntos aos adultos espirituais que estão em estruturas infantis. O que é isso? Paulo está dizendo de uma dificuldade que tem. Eu não posso falar para vocês, irmãos, como a espirituais. Eu não posso. Paulo tinha um desejo de dizer coisas mais profundas. Paulo tinha um desejo de falar coisas mais objetivas, mais fortes, mais reveladas ao coração da igreja. Mas Paulo diz: ainda não é tempo, ainda não posso, porque vocês ainda são meninos no vosso entendimento. E Paulo está dizendo isso, irmãos, com muita responsabilidade. Paulo está falando isso com uma responsabilidade muito grande, tentando trazer a igreja a uma busca para que o corpo da igreja ele venha a ter crescimento nessa hora. Ele venha a evoluir e deixe de ser criança, deixe de ser menino no seu entendimento. Portanto, Paulo fecha esse momento dizendo que para cada estágio da vida existe um alimento. E é lógico que nessa hora eu vou chamar a sua atenção a uma razão natural do ser humano, que ele nasce e tem esse processo de crescimento até chegar ao estágio da morte. E em cada estágio que nós temos na vida existe um alimento a nos ser oferecido. É lógico que eu vou usar desse momento agora para fazer uma brincadeira e dizer que você, como mãe e também como pai, tendo o seu recém-nascido, a sua criança recém-nascida, você não faz uma bananada, irmão, e dá lá para ele uma mamadeira. Você não vai fazer um alimento mais pesado e dar para uma criança que acabou de nascer. Existe o leite devido para ela, existe o alimento para aquele estágio da vida. E assim então, conforme o crescimento vai se dando, aí a gente vai experimentando de outros alimentos que são necessários para cada estágio da vida. Paulo está dizendo que assim também é no reino espiritual. A gente chega na igreja e nós somos comparados a crianças. O processo
do nascer em Cristo é um novo nascimento, e a gente ficar como crianças espirituais. Mas a vontade de Deus não é que a gente fique como criança não, irmão. A vontade de Deus é que a gente cresça. A vontade de Deus é que a gente evolua no que diz respeito ao reino de Deus e às Sagradas Escrituras. E assim então a gente alcance proporções adultas, espiritualmente falando. Agora pare para atentar uma coisa comigo. A grande questão dos nossos dias se resume em uma igreja de grandes estruturas físicas, de grandes templos, estruturas adultas, e nessa hora eu falo de pessoas, mas de maturidade espiritual infantil, ou seja, pouco entendimento no que se diz respeito às questões espirituais. Nós estamos vivendo esse tempo em que se preocupamos mais com os templos, nas suas dimensões, em torná-los eles grandes, e nós passamos o tempo, e de forma espiritual, nós não crescemos, e chegamos numa hora, como essa que estamos vivendo, que nós tivemos que abandonar os templos, e as grandes estruturas não têm mais sentido, porque nós não podemos estar lá, mas precisamos de uma coisa, nós precisamos continuar exercendo a nossa vida cristã. E sabe quando é que as pessoas vão continuar exercendo a vida cristã? Quando elas alcançarem a maturidade, e entender que tudo isso que nós víamos fazendo dia após dia no templo não era brincadeira, não era coisa de menino, não era atitude infantil. Pelo contrário, nós sabíamos em quem nós estávamos cultuando, nós sabíamos quem nós estávamos recebendo a palavra revelada, nós sabíamos em quem nós tínhamos crido. E é nessa hora que nós continuamos. É pertinente esse momento em que nós estamos vivendo. Sabe por quê? Porque é nessa hora em que nós vamos crescer mais, é nessa hora que nós vamos buscar mais o Senhor. E Paulo estava dizendo para Coríntios: cresça. Vocês estão se comportando como crianças. Vocês precisam ter uma estrutura espiritual maior. Vocês precisam aproveitar do bom de Deus nas vossas vidas. O mesmo Paulo que escreve essa carta mais na frente, na carta que ele está aqui, na primeira carta, no capítulo 13, no verso de número 11, ele mesmo completa dizendo: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Paulo está falando dessa evolução da vida. Pessoas que cresceram na sua estrutura, mas por dentro ainda são criança. Pessoas que cresceram na sua estrutura física, mas a mente ainda não processa como a mente de um adulto. E ele está usando esse comparativo para falar que assim também é no reino espiritual. Nós chegamos, mas nós precisamos alcançar a uma estatura espiritual de prestar um culto racional ao Senhor, sabendo em quem nós estamos cultuando, irmãos. Se nós queremos organizar a vida espiritual, nós precisamos entender a quem nós servimos. Nós precisamos evoluir nessa dimensão espiritual e não se perder no meio do caminho. Nós precisamos entender, irmãos, que quando a gente era menino a gente se comportava de um jeito, mas quando a gente cresceu, a gente precisa assumir aquilo que a nossa idade agora requer de nós. Eu já escutei pessoas falar que tem 30 anos que congregam, 25 anos, mas a maturidade, irmãos, parece de alguém que chegou agora. Não é esse o desejo de Deus. O desejo de Deus é que você cresça, um adulto espiritual. O desejo de Deus é que você se organize a ponto da sua vida espiritual prosperar. Escuta isso hoje, por favor. Organiza a tua vida espiritual para ela prosperar, para ela aproveitar de momentos novos com Deus, o sobrenatural de Deus. A nossa geração, ela padece porque não acredita no sobrenatural. E o fato dela não acreditar no sobrenatural é uma deficiência de maturidade. É algo que ela deixou de buscar e por isso ficou perdida no tempo. Nós não aproveitamos das questões sobrenaturais hoje que a Bíblia Sagrada nos oferece.
porque nós não somos adultos espirituais para compreender que Deus está lá no passado, Deus está no dia de hoje e Deus também estará na eternidade. Deus nunca mudou, Ele é o mesmo. Por isso, organizar a vida espiritual é entender que os estágios precisam ser vividos e entendidos no seu devido tempo. Entenda o que você precisa agora. O que nós precisamos agora, irmãos, é buscar a palavra de Deus. O que nós precisamos agora é cair de cabeça nessa revelação e crescermos mais em Cristo Jesus. Quem sabe Deus proporcionou para nós esse tempo, permitiu para nós esse tempo, para nós crescermos de forma espiritual. Irmãos, eu nunca vi em todos os meus 15, 16 anos de evangelho, eu nunca vi as pessoas buscando tanto a Deus como nos últimos dias. Eu nunca vi as pessoas fazendo tanto culto doméstico como nos últimos dias. Eu não vi as pessoas há muito tempo postando tantas coisas inspirativas acerca de Deus como nos últimos dias. Você sabe o que é isso? É resultado de uma busca. É resultado, irmãos, de uma vontade de crescer, de acreditar em Deus. Portanto, esse crescimento, essa organização espiritual, ela tem como objetivo de não corrermos o risco de sermos adultos com comportamentos infantis. A preocupação de Paulo era: tenham cuidado, vocês são a igreja do Senhor, e a igreja do Senhor, ela não pode ter um comportamento infantil. A igreja do Senhor, ela sabe o que está fazendo. A preocupação de Paulo para aquela igreja era essa: vocês têm o templo, vocês sabem, quem sabe, se vestir como cristãos, falar como cristãos, mas os comportamentos de vocês denunciam a falta de maturidade, a falta de espiritualidade. O comportamento de um para com os outros denunciam que vocês não cresceram em nada nas suas vidas espirituais. Em um segundo momento, Paulo declara sobre o desejo de ajudar os irmãos na organização espiritual, e ele diz que é necessário que nessa hora ele expresse onde está o erro. Paulo não fica só dizendo que tinha vontade, que tinha um desejo de que os irmãos então crescessem, mas nessa hora também Paulo toma a responsabilidade sobre vós, sobre a vossa vida, e diz: eu também vou dizer aonde vocês estão errando. Porque só dizer, irmãos, que os irmãos precisam crescer de forma espiritual, todo mundo diz. Agora, dizer aonde estão errando, são poucos que têm coragem. E eu quero abrir um parênteses nessa hora e motivar os líderes desse tempo, motivar o líder da sua igreja, motivar o líder que foi chamado por Deus para confrontar o seu povo, para falar a verdade, para dizer onde está errando, onde está falhando. Porque enquanto o nosso erro não é denunciado, nós não o deixamos. Enquanto o erro não é confrontado, irmãos, o nosso entendimento não processa isso como uma ação de libertação. Por isso Paulo diz: eu tenho um desejo de ajudar vocês, e para isso eu vou falar onde vocês estão errando. Ele declara uma coisa, olhe comigo. Ele declara o seguinte: vocês são carnais. No verso de número 3, 1 Coríntios capítulo 3 e verso de número 3, ele diz: porque ainda sois carnais. E nessa hora, irmãos, essa expressão de Paulo parece que vem como uma pancada sobre nós, né? Parece que nessa hora, para os cristãos, o que Paulo está dizendo é uma ofensa. Porque para o cristão escutar que ele é carnal é algo complicado. Se nós estamos buscando essa santidade, se nós estamos buscando esse caminho de santificação, o líder chega e diz: sabe por que vocês estão assim? Porque vocês ainda são carnais. Paulo chega e joga um balde de água fria na vida dos irmãos. Porém, era necessário que nessa hora eles escutassem isso. Para quê? Para que fossem libertos dos seus maus caminhos.
Nem tudo aquilo que você pensa, que você está ouvindo é ruim para você, irmão. Na realidade, é como a própria palavra diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. É tempo da gente entender que Deus está falando ao nosso coração para o nosso bem. É tempo de Deus entender que Deus está comunicando sobre a nossa vida para nos trazer uma razão e nos trazer para o caminho certo, um caminho a ser percorrido de forma que o agrade. Uma vida espiritual organizada, irmãos. Essa é uma vida que o nosso tempo precisa absorver, o nosso tempo precisa entender. Nessa hora eu quero fazer com você uma visão panorâmica. Uma visão panorâmica dos nossos dias. E dentro de algumas indagações, perceber como nós estamos. Porque uma coisa eu tenho ouvido muito, é que todo mundo é espiritual na igreja, que todo mundo tem uma vida espiritual organizada. Mas pare para pensar comigo nessa hora sobre uma visão panorâmica dos nossos dias. As atitudes de alguns que estão no meio cristão é: se não for do meu jeito, eu não congrego, pulo fora. Se não falar o que me agrada, eu não vou ficar. Outros já dizem o seguinte: se me chamar a atenção, eu vou procurar outro lugar. O comportamento de alguns nos nossos dias é: se não me der oportunidade, eu também não devolvo o dízimo e etc. Esse é o comportamento de algumas pessoas hoje. É o comportamento de algumas pessoas que se dizem ser espirituais, que se dizem ser pessoas que dobram seus joelhos e oram, que se dizem ser pessoas que abrem a Bíblia de forma cotidiana e estão vendo a vontade de Deus sobre as vossas vidas. Se tem uma coisa que a Bíblia fala é sobre submissão. Submissão a Deus e sobre as autoridades constituídas nessa terra. Se você não é submisso, querido, meu irmão e minha irmã, se você não consegue ser submisso aos líderes que você está vendo nessa terra, tão somente você também não é submisso a Deus, que não está vendo. Nós estamos passando por esse tempo difícil, e por conta, irmãos, dessa visão cega e curta, nós ainda nem percebemos que ainda somos carnais naquilo que fazemos, que o nosso desejo se sobressai muitas vezes, que a nossa velha criatura ainda está insistindo em sair. E isso que nós relatamos, e tantas outras coisas mais, que nos leva, sabe o que? Também a invejas, que nos leva a contendas e dissensões, revelando, sabe o que? A nossa natureza carnal. E essa natureza carnal que nós não percebemos é um obstáculo, irmãos, para o nosso crescimento espiritual. Se a igreja nos nossos dias entendesse isso, que essa insistência sobre os desejos carnais atrapalham o nosso crescimento espiritual, atrapalham de uma forma muito, muito direta esse crescimento espiritual que eu e você precisamos ter. Acompanhe comigo. A vida espiritual organizada é expressão da vida transformada. Ela é a expressão da vida transformada, pautada no ensino bíblico e comportamento que busca a prática cristã. Quer saber se alguém tem uma vida espiritual organizada? Então, irmãos, vê a expressão aí do seu viver, vê como ela se comporta, vê como ela se comporta no reino espiritual, no meio das pessoas. Porque é fácil, irmão, se comportar na igreja como cristão, mas fora dela, aí denuncia quem nós somos. Eu tenho alguns textos para dividir com os irmãos, e em seguida nós vamos estar encerrando esse momento. Mas atente comigo uma coisa, sobre comportamento cristão, sobre tudo aquilo que a gente precisa expressar nessa nossa novidade de vida. 2 Coríntios, capítulo 5, verso de número 17 diz: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo.
Quer ter uma vida organizada espiritualmente falando? Então deixe organizar, deixe Deus organizar ela a partir da palavra de Deus sobre você. Segundo lugar, Romanos 12, verso 17 e verso 18 diz assim: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens, se for possível, quando estiver em vós, tendes paz com todos os homens. Isso é um desafio para nossos dias. Isso é um desafio, irmãos, para quem quer estar com a vida espiritual organizada. É não ser uma pedra de tropeço para as demais pessoas. É ter ali uma mente, irmãos, que não maquina um mal para o próximo, mas é aquele que está envolvido dentro das coisas de Deus e busca o bem, o benefício maior, busca estar em paz com todos. 1 Coríntios, capítulo de número 10, verso de número 31 diz: portanto, quer comais ou bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quer ter uma vida espiritual organizada? Então pense em fazer tudo na sua vida a partir do que Deus lhe disser. Vai decidir alguma coisa? Pense como Jesus faria. Pense como Jesus reagiria. Pense como Jesus falaria nesse momento difícil. Aí as pessoas vão entender qual é o seu nível de espiritualidade. As pessoas vão compreender a quem você serve, quem é o seu Senhor verdadeiro. Quando nós se comportarmos de forma que o agrade, quando o nosso comportamento externar a glória de Deus através das nossas atitudes. Eu quero concluir nessa noite e eu quero encerrar te orientando sobre organizar a vida espiritual para que prospere e todos saibam que você é filho de Deus através do seu viver. As pessoas precisam entender isso da sua vida, que você é filho de Deus, que você é filha do Senhor através do seu viver, através do seu caminhar. A igreja de Corinto, irmãos, estava uma igreja complicada. Paulo fala de confusões, fala de dissensões, fala de contendas, e isso tudo por causa do comportamento carnal. Deixe de lado essa velha criatura. Ela não é convidada mais a andar com você. Deixe de lado os velhos hábitos, mas agora absorva o que Deus quer e espera da sua vida, para que assim a sua vida respalde os céus aqui nessa terra. Você é embaixador e embaixadora do reino de Deus aqui nessa terra, e com isso você tem uma responsabilidade. E essa responsabilidade é de responder sobre os assuntos, de responder sobre o céu do reino de Deus aqui nessa terra. Portanto, deixa Deus usar a sua vida. Deixa Deus mudar o seu ser. Deixa Deus te transformar dia após dia. E assim então você vem organizar a sua vida a partir daquilo que Deus te orienta nas Sagradas Escrituras. E assim então deixar tudo aquilo que a sua carne pede. E assim então experimentar de um novo tempo. E esse tempo de uma vida organizada espiritualmente falando. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para dividir com os irmãos. Organize a sua vida espiritual, porque assim você vai prosperar nas demais áreas da sua vida. Essa é a palavra que Deus me deu para dividir com vocês hoje nessa doutrina. E nós esperamos assim, que isso vá produzir frutos sobre a sua vida. E assim então as pessoas possam perceber o Deus que você serve, o Cristo que fez um sacrifício, e esse sacrifício não foi em vão na sua vida, por causa de tudo aquilo que você expressa dele através de você. Amém? Quero nessa hora abençoar a sua vida no nome de Jesus. Que Deus te abençoe nessa noite, que as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre a sua vida, sobre a sua família, aonde você está agora e em tudo aquilo que você vai fazer nesses dias. Que você tenha uma semana abençoada no nome de Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe, meu irmão. Que você possa estar buscando ao Senhor nesses dias, e assim então ser impactado com tudo aquilo que o Espírito Santo vai fazer sobre você. Que Deus vos abençoe.